que para mim me dá ojeriza, juro. Me dá ojeriza. Eu leio as coisas e falei, meu pai, eu devo ser muito podre, não é possível. Será que eu sou tão irresponsável, tão descrente que eu não consigo ler esse texto aqui e ficar enjoado? Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas. Jesus é o oleiro e nós somos o vaso. Qual dessas analogias faz mais sentido para você? A leitura de hoje me incomodou demais e eu vou explicar para vocês o que me incomodou na leitura de hoje. Mas antes, eu vou explicar a minha ausência. Vocês devem ter notado que já fazem vários dias que eu não posto nada aqui nas redes sociais. Eu estou ausente, não estou gravando devocionais. Eu vou explicar o porquê. A minha esposa, a Adriana Martins, ela é agora oficialmente candidata a deputada federal. E já há quase 2 semanas nós estamos em viagens, estamos em compromissos, cumprindo algumas agendas e nós andamos sempre juntos. Eu dou todo o apoio que eu posso a ela e por isso tenho uma dificuldade de gravar devocionais. Eu não estava em casa, não estava no escritório. E quando eu não estou na minha rotina, eu tenho muita dificuldade de fazer gravações. Inclusive, eu preciso rever o formato. Esse formato de sentar, ler e depois conversar, debater um texto, fazer uma pesquisa um pouco mais profunda, pelo menos nos próximos 2 meses eu terei dificuldade de manter esse tipo de trabalho, esse tipo de gravação. Então, é isso, eu estou ausente já há alguns dias por conta desses compromissos de pré-campanha. E só falar um pouquinho mais sobre essas questões de pré-campanha. A minha esposa, ela tem um dom, ela tem talento e ela tem possibilidades de colocar esses dons e esses talentos, transformar esses dons e talentos em realidade na vida pública, na vida política, diferente de mim. Eu não tenho esse acesso, eu não tenho esses dons, eu não tenho esses talentos, mas ela tem, e ela tem um chamado muito forte, especialmente para a defesa das famílias, a defesa dos mais vulneráveis. Ela é uma advogada muito experiente, trabalhou muito, especialmente nas áreas de direito de família, então ela conhece muito a realidade do enfrentamento à violência doméstica, de proteção aos mais vulneráveis, às crianças. Ela é uma pessoa que nasceu em um berço muito humilde, uma família muito, muito trabalhadora, então conhece as dificuldades do dia a dia, conhece as dificuldades do homem do campo, da mulher do campo. Ela tem uma vivência, ela tem uma bagagem de vivência muito rica e que precisa ser trabalhada, precisa ser colocada em favor da população, ela precisa ser incentivada a participar da vida pública. O meu canal aqui ele é voltado basicamente a devocionais, a vida com Cristo. E nós estamos vivendo tempos muito estranhos. Essa semana mesmo eu assisti um vídeo de uma promotora de justiça que, participando de uma reunião associativa, essa promotora de justiça pegou o microfone, quando fazendo uso da palavra, ela disse que se sentiu ofendida com a oração que fizeram na abertura do evento. Reclamou que era uma oração evangélica, que aquilo ali era ofensivo, que por ser um ambiente público não poderia acontecer aquele tipo de oração, que aquilo ali era um crime. Meus irmãos, fazer oração está virando crime. Falar a verdade virou crime. Falar sobre mulher, falar sobre família, falar sobre Jesus, falar sobre religião está virando crime. Então nós precisamos de pessoas se levantarem para fazer o uso da palavra e defender a família, defender a liberdade religiosa. O Brasil é um país que tem a maior parte da população cristã, então
como que a maioria da população não vai poder mais ter voz? Estão criminalizando a Bíblia. A nossa Bíblia já tem, inclusive, infelizmente, tem pastores falando que a nossa Bíblia deveria ser revista, deveria ser revisada, porque, segundo esses pastores progressistas, alguns textos estariam fora de contexto social ou estariam anacrônicos, eles não serviriam mais para a sociedade de hoje. Que absurdo! Rever a Bíblia, querem revisar a Bíblia, querem fragilizar a nossa fé, querem fragilizar as religiões, querem amordaçar os pastores, querem amordaçar os padres que seguem a fiel doutrina cristã. E isso é um absurdo. E se nós não tivermos pessoas nos ambientes de poder, nas posições de tomadas de decisões, para defender os cristãos, para defender as famílias, para defender que o certo seja certo e o errado seja errado, nós vamos ter muito mais problemas. Então, eu me coloco nessa posição de apoiador, de ajudador. Aí agora eu sou o ajudador da minha esposa nessa pré-campanha e daqui a pouco na campanha, né? Então, eu me coloco na posição de apoiador desse projeto. Eu sou apoiador deste projeto. Vai ser um pouco mais difícil de eu fazer gravações regulares, mas eu vou passar a fazer um outro modelo, vou começar a usar stories também para ir conversando um pouco mais espaçado e com, vamos dizer assim, pílulas de cristianismo por meio de stories ou um pouco mais curto, mas por um período talvez esse estudo aqui ele seja um pouco mais espaçado. Então, é isso. Eu estive ausente, estamos trabalhando nessa pré-campanha, daqui a pouco vai vir a campanha. Quem quiser nos seguir, entender as pautas, entender o porquê da nossa indignação e da necessidade de nós trabalharmos por isso, nos sigam aqui, continue nos acompanhando. Mas hoje vamos falar aqui sobre o devocional. Eu fiquei muito estranhado com o devocional de hoje. O texto do Billy Graham me causa estranhamento e não é o primeiro, não é a primeira vez. Eu tenho muita dificuldade com as analogias que fazem de Cristo sendo o noivo e a igreja sendo a noiva. Porque a Bíblia nos trouxe essa analogia para falar sobre a espera, sobre a fidelidade, sobre a vigilância, sobre o cuidado, sobre aquela sensação de que nós receberemos o melhor, que seria a espera pela boda, a espera pelo casamento, a espera pela união do amor. Só que eu acho que a galera pesa a mão quando foge dessa sensação da fala sobre o amor, sobre a espera, sobre a fidelidade, sobre a cumplicidade, e eles começam a usar textos muito humanizados, muito carnais, que para mim me dá ojeriza, juro, me dá ojeriza. Eu leio as coisas e falei, meu pai, eu devo ser muito podre, não é possível. Será que eu sou tão irresponsável, tão descrente que eu não consigo ler esse texto aqui e ficar enjoado? Me dá enjoo. Vejam, olha, o texto começa muito legal. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 6, 24. Então aqui está falando sobre amor sincero. O texto vai falar sobre o amor sincero. Olha que lindo, perfeito. Mas lá na frente vem dizer aqui, ó, amor tudo dá e exige tudo em troca. Legal. De fato, Cristo ele não entra nas nossas vidas se for pela metade. Ele não vem mais ou menos. Ou ele entra e a nossa vida passa a ser dele e nós passamos a refletir Cristo em sua plenitude, ou ele nem entra. Cristo não fica no meio do muro, ele não aceita. O meio do muro já tem dono.
e é o do inimigo. O meio do muro é do Satanás, curto e grosso. Quem está no meio do muro já é de Satanás, fechada a questão. Mas vejam só o que me incomodou. Anseio mais profundo de cada coração, olha, anseio do coração. Anseio mais profundo de cada coração é descobrir todo anelo e desejo secreto um do outro, a fim de que possam fazer tudo o que está ao seu alcance para satisfazê-lo. Meu Pai, satisfação de desejo secreto. Jesus amado, o que a gente mais faz no dia a dia é lutar contra os desejos secretos. O que mais anula a nossa fé são os desejos secretos, são as vontades do nosso coração. O que mata a nossa fé é o nosso coração pecaminoso, o nosso coração fraco, nosso coração de carne. Quando eu leio isso aqui, eu me arrepio com um negócio desse. Não é possível que a pessoa precisa falar de desejo secreto para se referir a uma relação de servo com o Deus. Jesus é nosso Deus. Jesus é nosso namoradinho. Não, por favor, que doideira. A galera viaja na maionese. Como assim? Satisfação de desejo secreto? Meu Deus, purifica minha mente, porque eu não consigo compreender uma analogia dessa. Eu não consigo ainda, teologicamente, eu não consigo justificar uma porcaria dessa. Me desculpe, eu leio esse... Vocês sabem que eu sigo esse devocional todos os dias, mas eu já teve um outro dia que eu pulei um pedaço do texto para não falar, não ler de uma analogia semelhante, que também falava sobre casamento, sobre relacionamento, nessa analogia das bodas, de que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Mas o de hoje eu não consegui. Satisfação de desejo secreto do coração. O que tem de pior em mim é meu coração, são os desejos secretos do meu coração, é o que me mata, o que me distancia de Cristo, os desejos secretos do meu coração. Como que eu posso pegar isso e dizer que no secreto, lá no desejo secreto, eu quero satisfazer o desejo secreto? E Jesus, por acaso, tem desejo secreto sobre nós? Jesus é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele já disse o que Ele quer de nós. Ele quer que nós entreguemos o nosso coração a Ele. Ele quer que nós purifiquemos o nosso coração. Ele quer que nós sejamos honestos, que nós amemos os nossos irmãos. Ele quer que nós amemos os nossos inimigos. Ele quer que nós sejamos puros como crianças. Meu Pai, se Cristo quer que nós sejamos puros como crianças, como posso dizer que eu quero satisfazer os desejos secretos? Ai, que dor de cabeça, eu não consigo entender. Me ajudem, por favor, me ajudem. Me digam se eu estou viajando demais. Será que é muita viagem, é muita maluquice? Me ajuda, comenta aqui. Me tirem, me ajudem a sair dessa agonia de ler um texto desse e achar que é normal. Não consigo. Para mim é muito mais proveitosa a analogia de pai e filho, porque ela fala de intimidade, fala de herança, mas tem uma relação de pai e filho. Nós fomos adotados como filhos de Deus. Passamos a assumir todos os direitos de filhos, mas somos adotados como filhos de Deus. Está escrito lá em Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente terem medo, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai, Paizinho. Pai, nós somos adotados como filhos. Ele é nosso Pai. Outra analogia muito boa é a analogia do oleiro e do vaso. Ela nem é só uma analogia, porque a própria criação do homem, a criação da humanidade, Cristo atuou como um oleiro, ele pegou do barro ali, criou e montou e fez Adão. Então ele foi o oleiro de Adão, Adão foi o primeiro. Nós somos, sim, nós podemos ser moldados por Deus, por nosso Pai. Então, eu fiquei agoniado, e aí na hora de falar e
de gravar, eu acabo me expressando de forma bastante crua. Peço desculpas se alguém se sentiu chateado ou ofendido, mas essa analogia, Isaías 64:8, contudo, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras de Suas mãos, nós somos obras das mãos de Deus. Nós estamos esperando Cristo como uma noiva espera o noivo, sim, mas no sentido de ter um amor que chegará, no sentido de nos guardarmos, de nos prepararmos para um amor maior, para algo que é maior do que o indivíduo, maior do que nós, no sentido da fidelidade, no sentido de que o noivo virá para completar, conforme já está escrito, o homem e deixará a sua casa, se unirá à mulher e formarão. Quando nós partirmos dessa vida, nós passaremos a viver com Cristo, a estar com Cristo em tempo integral. Só que é muito mais numa posição de servos que estão com o seu Senhor em tempo integral, adorando, prestando culto, louvando, entoando hinos. Não tem nada de desejo secreto, não. Não tem desejo secreto ali, não. É a pura servidão, a servidão que é entregue de coração, espontânea, a servidão que liberta, que nos liberta do pecado, que nos liberta da porcaria dos desejos secretos de coração. Eu quero ser servo de Cristo, porque meu coração me aprisiona, meu coração me atrapalha. Eu preciso de Cristo para Ele me libertar do meu coração, das porcarias, dos desejos secretos do meu coração. Eu preciso dele para Ele me libertar disso. Então, quando eu leio esse negócio, desejo secreto, eu quero satisfazer desejo secreto. Cristo não tem desejo secreto para mim. O que Cristo quer para mim, Ele deixou publicado. Há quase 2000 anos, está publicado. Tem nada de secreto aqui, ó, tá tudo público. Ele já disse o que é público. Há mais de 2000, na verdade, né, porque formos pegar o Antigo Testamento, que Cristo também fez, porque Cristo estava desde antes do início dos tempos. Antes de haver tempo e espaço, Cristo já era. Ele já era, junto com o Pai e o Espírito Santo, ele já era antes dos tempos. Antes de haver tempo, antes de haver espaço, ele já era. E tudo está aqui público. Tem nada de secreto aqui, não tem nada de secreto. Nada. Porcaria de desejo secreto de coração de homem. Meu coração só tem porcaria no secreto. Me dá agonia, desculpa. Dá agonia. O que você acha disso? Me ajuda a sair dessa enrascada de ler esse tipo de coisa e ficar agoniado, ficar chateado. Diz aí, comenta, deixe nos comentários a sua opinião, o que você pensa sobre isso. Vamos seguindo, vou mudar o formato, mas continuaremos em contato. Deus esteja com vocês, até mais.